Olá, como vai? Estamos começando o Paraíba Tem e hoje vamos conversar sobre as expectativas de crescimento para o estado da Paraíba. Aqui conosco, o nosso convidado é Irenaldo Quintães, empresário, economista, presidente do Sindicato da Construção Civil de João Pessoa e também vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Irenaldo, como vai? Seja bem-vindo ao Paraíba Tem. Olá, Sueli. Olá, telespectador do Paraíba Tem. É um prazer estar aqui. A gente vai acompanhar agora uma matéria sobre o tema de hoje, as expectativas de crescimento para o nosso estado. Há muito tempo, a gente ouve falar no crescimento do Brasil. Quem não lembra da expressão país do futuro e outros arrobos de otimismo que marcaram nossa história? Hoje, o Brasil, e em especial o Nordeste, vive mais um momento de otimismo. Só que, dessa vez, com a consistência garantida por um consumo interno cada vez mais expressivo. A revelia da crise internacional, a crença de que a Paraíba vai continuar crescendo firmemente, está expressa nos investimentos em cidades como Campina Grande, que vem recebendo novas empresas de grande porte, a exemplo do supermercado Macro, loja C&A, Marisa, a fábrica de materiais esportivos Marral e a expectativa pelo Carrefour e a fábrica de calçados Hedley. Mas o que é crescimento? Tradicionalmente, se media o crescimento de uma região pelo seu PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que a região produz. Hoje, outros fatores mais abstratos são considerados, como o IDH, Índice Internacional, que considera fatores como o acesso ao ensino. Hoje, o Paraíba Tem fala sobre as expectativas de crescimento do estado e convida você para essa conversa que começa agora. Irenaldo, nós vamos falar de assuntos generalizados, mas antes eu queria que você fizesse um panorama. Como é que anda o setor da construção civil na Paraíba, inclusive em momentos que se falam de tantas crises, né? São dados positivos que você tem? Sim, muita esperança. Nós tivemos um 2008 fabuloso, que foi o coroamento de 20 anos de esforço da construção civil no sentido de contribuir com o desenvolvimento do Brasil, né? O desenvolvimento da Paraíba e do Brasil como um todo. O ano de 2008, se visto integralmente, ele representou, simbolizou o coroamento de todo esse esforço, porque a construção civil deve ter crescido em nível nacional, alguma coisa muito próxima de 10%, e em nível estadual ultrapassou, e isso eu acho que nós chegamos aos 15% aqui na Paraíba. Portanto, 2008 foi um ano a se comemorar. Isso era esperado? Era esperado, porque a gente já vinha nesse trabalho, que se intensificou com a estabilização econômica. A maior conquista que a população brasileira teve nos últimos anos foi, sem dúvida alguma, a estabilização econômica, e com a estabilização econômica vieram de volta os bancos, o crédito bancário se abriu para o segmento imobiliário e, principalmente, o trabalhador passou a olhar o futuro com esperança. A relação imobiliária é uma relação de longo prazo. Você só se sente à vontade para assumir o encargo de um financiamento imobiliário se você antever estabilidade no emprego, estabilidade nos índices que vão corrigir os custos daquele encargo. Portanto, essa conjuntura favorável, conseguida, eu diria a você, através desse trabalho gigantesco que a população brasileira empreendeu nos últimos 20 anos, eu diria que não foi obra de governo nenhum, foi obra da sociedade em conjunto. Nós conseguimos trazer os bancos de volta para o financiamento imobiliário e conseguimos fazer também com que o cliente, o consumidor, acreditasse que o financiamento imobiliário é possível de ser pago, ao contrário do passado. Ele lembrava-se daqueles financiamentos intermináveis e daqueles problemas que a inflação exagerada criava dentro dos contratos de financiamento imobiliário. Portanto, 2008 foi uma espécie de coroamento desse momento. Infelizmente, o último trimestre, né, a partir de outubro, nós tivemos a eclosão de uma crise internacional de dimensões gigantescas. Não começou no segmento imobiliário. O segmento imobiliário norte-americano, na realidade, foi vítima da especulação de algumas casas bancárias que
criaram mecanismos absurdos de multiplicação do dinheiro, a tal alavancagem, né, emprestando sem grandes critérios, sem preocupação com a renda do consumidor, com o propósito apenas de alavancar os seus ativos, e isso funcionou como uma espécie de freio de mão num trem ou num automóvel que vinha em alta velocidade. Lamentavelmente nós tivemos isso, mas uma das coisas positivas dessa crise, primeiro, é a situação do Brasil, que nós podemos comentar posteriormente, perante o resto do mundo, e segundo, a rapidez com que as autoridades monetárias e governamentais, de uma maneira geral, agiram, tomaram as providências muito rápido. Isso realmente nos faz acreditar que nós teremos uma passagem rápida por essa crise com o menor volume de dano possível. Pois é, Irinaldo, enquanto os países ricos, né, reclamam da crise, o HSBC no Brasil anunciou um crescimento de quase 10%, a Volkswagen anunciou bons resultados também. Como é que você avalia esse crescimento no mercado interno? Quase que continuando a resposta à pergunta anterior, o Brasil ele apresenta uma situação muito favorável em relação ao resto do mundo. Em primeiro lugar, porque a situação macroeconômica do país está muito adequada, né? Nós não devemos mais nada a ninguém, aquela grande dívida, impagável dívida com o FMI, cujo serviço levava talvez aí 80% dos recursos do país, já está quitada. Nós temos aí um câmbio sob controle, nós temos um Banco Central muito atuante, né? O presidente Henrique Meirelles tem sido muito feliz na condução da política econômica do Brasil, nós temos taxas de juros em queda. Então esse cenário faz com que o Brasil esteja não vacinado contra a crise, mas numa situação fortalecido. Na verdade, ele está fortalecido em relação a outras nações que não estavam com esse cenário macroeconômico tão positivo. Além disso, nós temos talvez o nosso maior trunfo, que é o trunfo de alguns países que são conhecidos no cenário mundial como o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. É uma demanda interna extremamente carente, necessitada de atendimento. Para você e seu telespectador terem uma ideia, no segmento imobiliário, por exemplo, que é o segmento que eu milito e qual eu represento aqui com muito orgulho, nós temos 8 milhões de famílias sem casa nesse país. Então, na realidade, nós precisamos trabalhar para atender prioritariamente esta demanda interna. Essa demanda está dentro de casa e nós estamos trabalhando ativamente para atendê-las, quer através do PAC, quando são habitações de interesse social, quer através dos financiamentos bancários de mercado, quando são famílias de uma renda um pouco mais elevada. Ok, Irinaldo, a gente vai a um breve intervalo, mas não saia daí, o Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. E hoje a gente ainda tem o quadro A Paraíba Tem Vencedores. Até já! A Paraíba é atualmente o terceiro maior exportador de calçados do país, com 26,1 milhões de pares embarcados. Gera um faturamento de 77,7 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 47,6% no ramo de calçados.